Boa tarde a todas e todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês e também da professora Adriana Gagno e a equipe de organização do 6º Encontro Paranaense da Abrapso, Associação Brasileira de Psicologia Social, e aos convidados dessa tarde que irão compor a mesa de conversa e a nossa intérprete de Libras também. Esta mesa faz parte da programação conjunta de comemoração do aniversário de 147 anos do Museu Paranaense e da 17ª Primavera dos Museus. Esta ação é coordenada pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, com as instituições museais brasileiras, e tem como tema desta edição Memórias e Democracia, pessoas LGBT+, quilombolas e indígenas. O Museu Paranaense convida Kunta Leonardo da Cruz e Lucia Guerra para uma conversa através da trajetória singular e subjetiva de cada um enquanto artistas e pesquisadores sobre os processos de escuta, revisão e reparação por parte dos museus no processo de reconhecimento, valorização e protagonismos das pessoas LGBT+, indígenas e quilombolas na produção de suas próprias memórias dentro de espaços que são promotores da memória, cultura e artes. O Museu Paranaense passa por um processo de revisão crítica de sua própria história, buscando se fortalecer enquanto instituição museológica, abrindo caminho para perspectivas metodológicas atuais de investigação de narrativas expositivas, identidade e comunicação institucional. As diretrizes contemporâneas do MUPA derivam da vontade de fazer do museu um espaço de relações, alargando a escuta e negociando diferenças. Exemplo disso são as exposições Meiterê, Histórias Recontadas, e Antiecos e Ocos, ambas resultados de um processo de curadoria compartilhada com os núcleos de pesquisa de história e antropologia do MUPA, unindo e movimentando membros da sociedade e da instituição museal. A apresentação dos nossos convidados dessa tarde. Kunta Leonardo da Cruz é quilombola da comunidade Paiol da Telha, professor e pesquisador de danças negras em diásporas no Brasil, é criador do projeto Enraize, Corpo e Memória entre Andanças, e do projeto Memórias no Corpo, Dramaturgia para o Corpo da Mulher Negra, tendo participado de festivais e residências artísticas em vários estados do Brasil e no exterior. Atualmente, o artista está com os frames do registro de sua performance Entre Caboclos e Baianas na exposição Antiecos e Ocos no Museu Paranaense. A performance é um solo contemporâneo que busca em memórias aquilombadas, em reexistências, percepções e partituras de movimentos a serem irrigadas por elementos presentes nas danças da diáspora africana no Brasil, compondo um mosaico das diversidades que são nossos modos de mover e comunicar. Busca-se outros possíveis desdobramentos para expressões corpóreas vocais menos colonizadas na arte contemporânea. Lucia Guerra é pedagoga formada pelo UFPR e também pesquisadora em linguagens visuais e designer têxtil. É uma artista trans, independente e autodidata. Explora diferentes plataformas de linguagem artísticas com destaque no bordado e na escrita como principais plataformas de expressão. No campo da educação, sua pesquisa e produção acadêmica se dedica à pesquisa sobre modos críticos na produção de narrativas autobiográficas, autoteóricas e paradigmas epistemológicos contemporâneos, dissidentes e desobedientes na arte e na educação. Desejo a todos uma boa conversa. Ao final da fala de cada um, a gente abre para perguntas e colocações. Léo, quer começar? Boa tarde a todas e todos. Agradeço o convite do MUPA, toda a presença presente é sempre muito importante. A ideia é a gente conversar também um pouco, né, sobre esses processos e como as instituições museais têm buscado um tipo de reparação e reconstrução, né, para os paradigmas que historicamente, né, são construídos e que produzem também perspectivas ou pressupõem as nossas existências e os nossos processos de criação.
A partir de um conceito que o Júlio César de Tavares, que é um antropólogo do Rio de Janeiro, da Universidade da UERJ, que ele traz de diáspora africana, que seria um processo de ressignificar experiências africanas em territórios não africanos, né? Ou seja, a partir do processo de escravização de pessoas e de sequestro dessas pessoas do continente africano, seria uma outra forma de reorganizar suas cosmovisões em outros territórios. Ele empresta da experiência judaica, né, o termo diáspora, mas aplica ela a uma realidade pós-escravagista, ou seja, de forma que as populações negras, as etnias, possam reorganizar seus modos de vida em outros territórios. Nesse sentido, a gente tem aqui no Brasil, primeiro, os terreiros de candomblé, que não se organizam enquanto terreiros, mas enquanto comunidades religiosas, e para além, né, de laços sanguíneos, de laços fraternais e culturais. Na sequência disso, a gente tem os quilombos como forma de resistência e que também aglutinam memórias e corporeidades e dão outros sentidos também para a ideia de existência em resistência, né, a um processo escravagista. E, na sequência, a gente tem as comunidades, né, as comunidades que são periferizadas, que também são aglutinadores de conhecimentos e memórias desses povos africanos. Nos Estados Unidos, essa experiência, na América do Norte, essa experiência ela se manifesta através do soul e do blues, né, através de cantos e lamentos que são ritmados também. E depois, no movimento do hip hop e, mais adiante ainda, no movimento e na cultura chamada de cultura ballroom, né, que reúne e aglutina também laços que são para além de parentesco e de laços consanguíneos, mas que reorganiza a comunidade, as comunidades, e que também considera algumas formas de hierarquia, e aí eu vou falar hierarquia aqui num sentido mais de desconstruir a ideia de hierarquia e de colocar ela num lugar mais igualitário, sem desconsiderar um respeito, né, à ancestralidade, à historicidade, à memória, à ancestralidade de todos, de cada um e cada uma. No Brasil, assim como nos Estados Unidos, essa experiência, essa memória, ela é aglutinada no corpo. O corpo, em resumo, traz essa memória. Um exemplo disso eram os escravizados que engoliam, comiam obi. Todo mundo entende quando eu falo obi? Obi? Obi é uma semente, tá? E no candomblé, nas religiões de matrizes africanas, antes da utilização de búzios para o jogo de Ifá, da divinação, que é o orixá da adivinhação, se utilizavam obis, né, a semente de uma árvore. Antes dos obis também se utilizavam ossos para fazer esse jogo. Então, os sacerdotes engoliam esses ossos, ou esses obis, ou esses búzios, para fazer essa travessia, porque não se tinha nada, né? Então, a única coisa que se tinha era o próprio corpo. O lugar para trazer qualquer coisa que fosse era o próprio corpo. As pessoas eram expropriadas de tudo, inclusive dos seus cabelos, né, dos seus penteados, que definiam também a qual etnia, a qual cultura, a que lugar social essas pessoas se encontravam. Então, essa experiência escravagista tentou, além de tudo, expropriar identidade, estéticas, poéticas, e a única coisa que sobrou, então, era o corpo. Então, era no corpo que essas pessoas traziam traços ou elementos de sua própria cultura, que, de novo, né, em diáspora, vão se reorganizar e se ressignificar aqui. No Brasil, esse culto se organiza com a junção das etnias. Então, em África, a gente não tem um candomblé organizado da maneira que se tem no Brasil, né? Existem etnias que cultuam Oxum, etnias que cultuam Exu, etnias que cultuam Obaloaê, etnias que cultuam
Oxumaré, por exemplo. Então, cada etnia é pertencente a um culto. Normalmente, essas etnias estão margeadas por algum rio, né? E o rio leva o nome do orixá, do Vodum ou do Inquice, que aqui se organizou a partir também de uma visão, né, mais comum no sentido de comunitária, né, e que coloca cada um dentro da sua respectiva função, entendendo que todas elas devem coexistir. Então, a gente tem aí uma organização do culto que vai de Exu a Oxalá, e respeitando as funções e os elementares da natureza de cada um desses orixás ou das etnias a que eles representam e que eles se relacionam. É importante pensar que a nossa presença, né, as culturas negras, elas foram sempre, e a presença delas dentro dos espaços museais, elas sempre vêm a partir do saque, né? A gente foi saqueado. Eu estava lá hoje, agora no MON, e lá tem a exposição Áfricas, né? Tem mais de 300 peças expostas lá, que vão desde peças que você encontra no mercado a peças que pertencem ao culto de etnias. Então, tem elementos lá, por exemplo, que pertencem ao culto de Ibeje. A gente está em setembro, é mês de Ibeje, que no sincretismo religioso seria equivalente. Não seria equivalente. Não seria equivalente. Não, essa equivalência não existe. Mas no sincretismo religioso ele se relaciona a São Cosme e Damião. Então tinha lá, eu vi lá hoje, uma estatueta, né, uma representação desses orixás, e que tinha fundamentos, né, tinha egé, tinha metal, tinha todos os fundamentos que são feitos para o culto, para a função daquela estátua. Ela não tem uma função apenas, né, estética, ela tem uma função no rito e na continuidade e manutenção daquela comunidade. Então, retornando, essas peças, geralmente, e essas presenças, elas estão ali a partir de saque, a partir de furto, a partir de roubo, né? Um outro exemplo que eu citei lá são das peças... e aí tem uma outra coisa que é importante também pensar, né? Esse saque, ele também expropria, né? A apropriação, que é uma coisa que está aí há alguns anos, e a gente já vem refletindo e batendo muito nessa tecla, da apropriação cultural indevida. A apropriação, ela promove isso, né? Ela retira todos os elementos que não servem e se apropria apenas daquilo que ela quer, né? Então, a gente vê, por exemplo... o culto de um orixá que, de repente, agora uma comunidade branca se apropriou e que é vegana. E aí não vai usar sangue. E aí não vai usar leite. E aí não vai... Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Essa cultura tem uma ancestralidade, ela tem um fundamento, e esse orixá, essa presença, esse elementar da natureza, só se constitui porque todo esse caminho foi construído, né? E a apropriação faz isso. Fala, eu quero isso porque eu acho bonito, mas eu não vou querer isso daqui não, porque isso daqui não faz parte da minha cultura. Então, só se apropria daquilo que lhe serve e expropria e desqualifica tudo aquilo que é da cultura do outro, né? Relegando isso a um lugar de menor valor. E isso não acontece apenas com a cultura negra, mas isso acontece também em outras esferas da existência, como é o caso das presenças trans dentro da produção de estatuetas. A presença de seios e pênis, por exemplo, dentro da cultura Dogon, ela era extremamente naturalizada. Inclusive, tinha um lugar de exacerbação. Assim, essas pessoas, elas tinham um outro lugar sacerdotal dentro da sociedade. E, historicamente, à medida que o povo do Mali, de Mari, vai sendo invadido, esses elementos vão sendo
usurpados e limados da cultura. Então, essas representações desse orixá, né, ou aquilo que representaria esse orixá, acaba sendo eliminado e dividido dentro de uma dualidade que pertence ao Ocidente, uma dualidade que resume a existência em homem e mulher, né, em masculino e feminino. E, para os Dogons, a união dessas duas personas, dessas duas formas de existência é motivo de orgulho. Então, a professora doutora Meg Hayara tem um texto, inclusive, que ela fala não só da presença da produção artística nas artes visuais do povo Dogon, mas de outros povos também, mas ela cita nesse artigo que é de santa a profana, se não me engano, mas depois eu posso disponibilizar esse texto, que é bem importante. E aí esses processos acabam sendo, de novo, invisibilizados, né? Então, de extrema importância o que vem sendo feito, e isso também é uma outra questão, né, que a gente precisa também pensar como é que as políticas públicas vão dar continuidade para isso, porque essas existências carecem, necessitam urgentemente de políticas públicas para alavancar e para promover esse tipo de discussão, né? Não vai ser de apenas bom grado que o capital vai abrir mão de tudo que eles vêm construindo anos e anos e anos e anos e anos, para que hoje a gente tenha um espaço e venha discutir e trazer questões como essas para uma roda de conversa num espaço como esse, né? Então, eu acho que eu vou passar para a Lucy, e aí a gente continua depois, a partir de conversas ou de perguntas também, mas a gente continua aqui, tá? Boa tarde a todos. Muito obrigada. Quero também fazer esse agradecimento ao MUPA pelo convite. Nota-se que eu estou extremamente nervosa, mas vou fazer o máximo para não transparecer. Mas, nossa, amiga, suando horrores. Também me aproximo um pouco, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória artística, do meu currículo, porque eu acho que faz sentido a partir do processo de como que eu vou entender toda essa questão da produção de memória e da produção de narrativa museal, né, de corpos LGBTs. A minha pesquisa é muito mais centrada assim, dentro dessas narrativas de pessoas LGBTs, ao mesmo tempo que também tem um debate, uma vez que boa parte do meu referencial teórico hoje em dia é de filósofas negras. Hoje em dia, basicamente, eu sou formada em pedagogia pela FPR, e a minha pesquisa está muito fundamentada dentro do debate da Saidiya Hartman, que é uma filósofa e produtora de conhecimento norte-americana que vai se aproximar dessas questões de arquivo, tentando interpretar um pouco o processo de arquivo durante a escravidão e analisar o que esse arquivo está, de fato, narrando sobre esse período histórico, assim, né? Se ele é um arquivo que fala acerca de corpos negros, ou que se fala da branquitude e das práticas de violência durante esse período. Porque eu acho que esse é uma primeira questão interessante para a gente analisar dentro da prática museal. Assim. Se a prática museal, ainda que seja feita muitas vezes com a curadoria falando sobre os nossos corpos, ou das nossas trajetórias de pesquisa, eu analiso muito toda essa questão que a gente está debatendo hoje também, a partir do que a J. Mombassa vai trazer para a gente, no sentido que a J. Afirma que a gente participa de um processo chamado de guerra ontoepistemológica, né? Que é um processo de disputa pela narrativa e de dizer quais são os corpos que estão dentro desse processo de produção de conhecimento aptos, inclusive a falar sobre si, né? A minha pesquisa ela é muito pautada dentro dessa questão de autobiografia e de autoteoria, né? Que não necessariamente é uma pesquisa menos científica, mas é a partir da experiência dos nossos corpos dentro das nossas pesquisas, como que a gente desenvolve um olhar sociológico acerca disso e que fala para além, e que fala nesse lugar demarcado enquanto um corpo que é atravessado por uma identidade, né? Que inclusive, também a sua identidade, mas não só. Acho muito interessante, inclusive, a gente pontuar
como a branquitude e a cisgeneridade ao longo da história quis se retirar da sua identidade na hora de produzir conhecimento, né? A gente é o óbvio esse processo acontecendo porque constrói uma noção de ciência que é naturalista, né, como se tudo sempre tivesse sido natural e não uma interpretação da cultura, vai olhar os nossos corpos a partir desse viés, biologizando eles como se a própria interpretação da biologia já não fosse uma interpretação pautada pela cultura eurocêntrica e colonizada, e vai construir toda uma noção de ciência racionalista, né, que vai separar o que é história, o que é geografia, o que é matemática, sendo que toda a produção de conhecimento de povos, de comunidades tradicionais, indígenas, pretas, é uma tradição de produção de tecnologia marcada por toda uma transdisciplinaridade, uma interdisciplinaridade que não vai ver o mundo a partir de uma cosmovisão cindida. Enfim, a partir dessa ideia de que há uma disputa pela narrativa, é um pouco a forma como eu vou me apropriar e me aproximar da minha produção artística também. Como a Rô apresentou, eu trabalho com bordado em fotografia, e eu tenho uma aproximação com esses rastros de memória, com esse registro, que é de escrita acerca dessas fotografias. Boa parte das fotografias que eu tenho hoje em dia são fotografias que eu encontrei em brechós, fotografias inclusive de algumas figuras históricas, e eu tento me aproximar desse lugar tentando construir narrativas de potência que tirem as marcas desses corpos como marcas unicamente de dor, assim. Ao mesmo tempo que, se a gente for pensar a própria história da produção de memória ao longo do Brasil, ela é uma história marcada pelo privilégio de corpos brancos e cisgêneros para poderem perpetuar a sua narrativa, perpetuar a sua própria cultura. Então, boa parte do que eu faço hoje em dia, inclusive no meu trabalho poético e artístico, é de pegar essas fotografias e começar a transicionar essas imagens que estão ali, de certa forma buscando um movimento de borrar e transgredir a memória de pessoas brancas e cisgêneras, que eu acho que é um movimento que, hoje em dia, também faz parte da nossa disputa por narrativa, assim, né? Revisar esse lugar, pensar esse lugar, inclusive, como outras formas de educar novas gerações. A Said Hartman, que é uma das minhas principais referências, ela tem um debate que é sobre como a gente começa a olhar esses arquivos e esses acervos no lugar de entender que eles não são apenas relatos ou materializações dos fatos que aconteceram. Eles são relatos da violência, relatos das práticas da branquitude, das práticas que formaram esses corpos, assim. E eu acho que esse é um lugar para a gente começar a revisar a narrativa histórica, assim, porque para além que os nossos corpos, né, e as nossas narrativas componham os acervos de museus, que eles também comecem a produzir um certo lugar de que a gente possa estar aqui falando das nossas tecnologias de produção de si, para além de um lugar que seja constitutivo dos limites dessas identidades, assim, né? Nesse lugar, assim, quero que vocês compreendam, assim, que quando a gente fala das nossas identidades, a gente constantemente acaba produzindo um lugar que é como que a branquitude e a colonialidade construiu, como se nós fôssemos as fronteiras dessas identidades, né? Então, eu sou uma pessoa trans porque a cisgeneridade existe, mas a própria transgeneridade é um conceito utilizado e construído historicamente para que a cisgeneridade possa existir, né? Historicamente, inclusive, se não me engano, não lembro exatamente agora, mas é Ned Katz, o sobrenome do historiador. Ele vai fazer uma historiografia acerca do termo heterossexualidade e vai demonstrar como a heterossexualidade em arquivos médicos e patológicos, ela aparece anos depois da homossexualidade, assim. Então, para demonstrar, inclusive, como essas identidades elas são construídas dentro do campo jurídico, dentro do campo médico, muitas vezes depois disso, assim. Dizendo tudo isso porque uma instituição museal, assim, dentro desse lugar, ela está justamente a serviço
duas práticas. Ela pode estar a serviço de perpetuar a narrativa histórica e continuar educando os corpos acerca de um momento histórico fixo no tempo, ou ela pode estar, de fato, revisando a narrativa histórica e mostrando assim que essas práticas elas aconteceram, mas elas produziram ecos na cultura, né? O que a gente chama hoje em dia, e o que acontece hoje em dia, que a gente está falando de transfobia estrutural, racismo estrutural, são formas que acontecem dentro da nossa cultura e que vêm arraigadas de práticas que acontecem ao longo dos últimos anos, assim. Então, eu acredito que hoje em dia, no meu processo artístico também, ele vem muito desse lugar de querer analisar certos arquivos e construir outras histórias em cima disso, né? A Saidiya Hartman vai falar sobre esse lugar da ficção visionária, né? Da gente revisitar esses lugares, começar a produzir novas éticas, novas formas de interpretar os arquivos e os acervos, num lugar de conseguir produzir uma nova política, assim, né? De fato, se a gente for analisar hoje em dia, essa nova política vem, inclusive, no lugar de a gente entender que o capitalismo e as práticas dele não se sustentam mais, e a gente precisa revisitar essas e produzir novas narrativas que sejam, nos termos como Bell Hooks traz, né, de práticas coletivas, práticas que tenham o amor enquanto, não afeto, mas enquanto lugar de produção de coletividade mesmo, enquanto prática política, para que a gente consiga reproduzir novos mundos, assim, né? Entendendo de fato que o mundo como nos foi dado a conhecer, ele é um mundo que está fadado à sua existência, uma vez que ele já nasce doente, ele já nasce numa prática que não se sustenta. Enfim, eu acredito muito assim que eu construí uma fala, gente, mas acabei me empolgando total, assim. Mas eu queria resgatar um certo lado, assim, que eu acho que a gente tem uma produção de memória e acervo que ela é muito pautada pelo fato histórico. Mas, de fato, a gente precisa começar a pensar e começar a olhar de forma bem ficcional mesmo, entendendo que a ficção tem um lugar de poder mesmo, de poder revisitar esses lugares e achar uma possibilidade mesmo de produção de vida, assim, nos contextos atuais, assim. E de tentar achar, inclusive, assim, talvez no campo da literatura, da filosofia, mas de outras formas de produção de narrativa, para a gente conseguir imaginar o que as pessoas estavam sentindo, construindo filosoficamente, emocionalmente, assim, nesses processos, assim, né? Hoje em dia, eu acho que uma das principais referências, assim, que eu vejo sendo feito, assim, eu acredito que esses pensamentos eventualmente vão começar a permear as instituições museais, o próprio campo da literatura, assim, o que tem feito para a gente começar a não olhar esses acervos, por exemplo, do período de escravidão, assim, sabendo unicamente um único nome, que não tem sobrenome, de um corpo que foi roubado do seu território, roubado da sua identidade, imposto uma série de narrativas em cima dele, e sem conseguir imaginar se esses corpos, durante esse processo, tinham outros tipos de anseio e outros tipos de questionamentos, assim mesmo, né? Hoje em dia a gente vê aí todo um processo de tecnologia sendo construído por corpos que atualmente constroem esse processo, e é algo que eu tento muito fazer, assim, também nesse lugar de produção artística, assim, que é a partir de um corpo, meu corpo, que é negado muitas vezes o afeto, que é negado muitas vezes construções que não partam unicamente dessa lógica de dor, de produção de violência, como que a gente começa a conseguir pensar formas de se ver nesse espaço e de se ver com produção de vida, assim, não como sobrevivência, mas de fato como vivência, assim, como construção de narrativa, assim. Não sei se me fez entender, gostaria de ouvir um pouco vocês também. É isso. Obrigado. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, quer fazer alguma colocação para a gente abrir um diálogo aqui? Ai, gente, eu falei para vocês conversarem comigo lá no começo da mediação. Pode vir aqui. Quer fazer? Pode falar.
que você percebe essa perca, assim, né, dessa ligação com a África mesmo e, enfim, com essa tradição? Que isso ocorre bastante, né? Principalmente aqui no Paraná, né? Já vi muito pai e mãe de santo que, inclusive, bolsonarista, essas coisas todas, assim, tipo... Queria essa vivência, assim. Então, eu sou de uma casa de santo, sou filho da mãe Jaciara Ribeiro, né? Mãe Jaciara Ribeiro é filha do Abassá de Ogum, Salvador, e o terreiro recebeu, dia 21 de janeiro, tem um movimento, né, que é de combate à intolerância religiosa, porque minha avó de santo, quando saiu, ela teve o rosto dela impresso num jornal da Universal do Reino de Deus, com a frase: charlatões, enganadores, lesam o bolso de clientes em terreiro. Era assim. E minha avó de santo teve um infarto fulminante e faleceu no dia 21 de janeiro. E acho que em 2004 foi instituído o dia 21 de janeiro como dia de combate à intolerância religiosa. Em Salvador, acontece ali perto da minha casa de santo, tem as dunas e tal, e aí tem uma legião de evangélicos, enfim, neopentecostais, que vão ali fazer parte dos seus cultos. E aí, quando eu cheguei, assim, eu achei mó bonito, assim, que tinha uma galera, todo mundo vestida lá no meio das dunas, dançando e tal, e eu achei, muito bonito, assim. E aí perguntei, falei, quem que é essa galera, né? São pessoal, os neopentecostais. E aí eu perguntei para um deles lá, falei, qual que é o rolê aqui, né? E aí eles falaram que eles reproduziam uma parte bíblica que era subida de um morro, acho que Monte de Sião, eu não tenho certeza. Mas eles reproduziam essa trajetória ali nas dunas. E aí, quando eu voltei, minha mãe de santo falou, olha, essa galera tá ali e tal, eles estão ali, mas quando eles passam, eles arrancam todas as plantas que são de culto de orixá. Eles arrancam tudo que tem no caminho, né? E, da mesma maneira, a transformação ou a expropriação da possibilidade do culto, da permanência e da continuidade do culto, ocorre com a apropriação indevida, né? Aqui acontece muito, né? Aqui em Curitiba acontece muito. Não é certo, né, gente? Pelo amor de Deus. Acho que ninguém... em 2023, assim, a gente está, de novo, falando de apropriação indevida. E isso acontece desde sempre, né? Acho que Lucy trouxe uma questão que é bem importante, assim, de se pensar, é que essa produção de conhecimento a partir da colonialidade, a partir da visão do Ocidente, ela se possibilita humano, ela se possibilita normal, para que o outro seja anormal. Né? Então, eu tenho a cisgeneridade precisa existir para que a transgeneridade precisa existir, assim. Mas todo mundo é humano, mas eu sou negro, né? Todo mundo então, assim, a branquitude não tem racialidade, a branquitude não tem gênero, a branquitude não tem classe, né? E eu acho que é esse lugar, esse território que precisa ser reocupado, assim, né? O Milton Santos, ele fala de territorialidade, que é um geógrafo negro, né? E que traz primeiramente o conceito de territorialidade a partir de um fazer, a partir de um trabalho, a partir da existência humana e da possibilidade dela, né, em coexistência. Quando a gente está falando, por exemplo, de peças que são retiradas, saqueadas de um determinado contexto, e são colocadas ali figurativamente, como acontece em vários dos terreiros, né, onde a branquitude se apropria e exerce ali suas funções sacerdotais. Ela está descaracterizando
toda uma série de tecnologias sociais, como se lembrou muito bem, assim, né, que são tecnologias de afeto também, que são tecnologias de manutenção da existência de determinadas comunidades e que não existem sozinhas, assim. Um exemplo que eu fui depois entender, por exemplo, era de em casa, assim, né? Em casa meu pai falava, me levava lá no olho d'água, e aí ele falava, ó, essa planta precisa ficar aqui, essa planta você não pode cortar, né? Xaxim, que aí agora a galera adora ter samambaia e corta xaxim. Xaxim é proibido cortar, tá, gente? É crime cortar xaxim. Quem adora ter samambaia e xaxim em casa, é crime. Porque o xaxim é uma planta de Iansã, inclusive, e é o único momento em que Iansã se relaciona com Oxum, que elas são tretadas, elas são brigadas, né? E aí é o único, e eu não sabia disso. Mas aí meu pai tinha me ensinado, por exemplo, ele falou, esse aqui você não pode cortar. Por que não pode cortar? Porque ele sustenta a água, ele mantém a água, né, em volta da nascente, do olho d'água. Essa planta aqui você tem que cortar, porque a hora que ela frutificar, vai cair na água, vai fermentar, você não vai poder beber essa água. Aqui a gente tem que cercar, as vacas não podem passar aqui, porque o morro, as vacas vão comer, fazer cocô e xixi lá em cima e a água vai trazer para cá. Então, esses conhecimentos, que são fundamentais, né, para a existência, para a saúde, para a continuidade, só se aprende na prática, em território, né? E território é um espaço para a produção do sensível. Né? É a partir do momento que eu consigo me sensibilizar, que eu sou atravessado por aquilo, ou seja, se eu não cuidar dessa água, eu não vou ter água limpa para beber. Né? Então, parte também de uma educação, de uma consciência que é de si, e que também é do outro, com o outro, é compartilhada com o todo. Né? Porque eu não vou levar as vacas, por exemplo, para beber água lá embaixo na pirambeira. Então, eu preciso de uma bomba mandar essa água limpa aqui para eu e para as vacas beberem também. Né? Para a minha casa toda ter água. Então, existe uma lógica de existência, né, e de manutenção de práticas que fazem com que esse território permaneça, continue e que se ressignifique também, inclusive para a produção das poéticas, das estéticas, que depois vão ser apresentadas aqui, ou não. Né? Mas a apropriação atua nesse lugar também. Né? Ela disseca uma coisa, pega aquilo que serve e joga fora. Né? E esses espaços, aí vou falar, né, de territórios, de comunidades quilombolas, de comunidades de territórios indígenas e de comunidades de terreiro, que são responsáveis pela manutenção desses saberes que dão continuidade à produção dessas poéticas, dessas estéticas também. Né? E tinha uma outra coisa que eu queria falar que é bem importante. Sim. Hoje, essas mesmas práticas se mantêm, como eu tinha falado no começo, no corpo. Né? A comunidade ballroom é um desses espaços, as comunidades de funk, de passinho, têm ressignificado também esses espaços, e também as comunidades de danças negras, né? Com essa ideia e essa perspectiva de se fazer sankofa também. Né? Não sei que todos entendem do trálago sankofa, é um pássaro que tem os pés fincados no chão, cravados no chão, e ele está olhando para trás, fazendo uma espiral de corpo para trás. Assim. Então, essa é a ideia de que está caminhando para frente, mas sem deixar aquilo que está atrás esquecido. Né? Isso vem comigo, enquanto eu me projeto para frente. E aí eu acho que a apropriação cultural, ela atua e ela opera na lógica oposta. Assim, pensando em, só vamos aqui, deixa isso para lá. Inclusive não querendo falar de racismo, de escravização, de reparação, né, e de reconstituição de uma sociedade que não seja essa da produção de escassez, mas da produção do sensível. Né? Hoje em dia, quando a gente vai falar da quantidade de pessoas brancas dentro de comunidades de terreiro de Umbanda, a gente tem que entender o duplo movimento que leva a isso, mas como que o neopentecostalismo está tirando de corpos negros a possibilidade dessas pessoas se identificarem com as religiões de matriz africana. Né? Qual é a pedagogia que está rolando dentro desses espaços para que as nossas mentes sejam socializadas dentro desse lugar,
para que a gente unicamente veja as religiões neopentecostais como caminho, né, para a prática espiritual ou para a prática religiosa, assim, né. Eu não vou lembrar o nome da pesquisadora, porque eu lembro de ter visto isso como matéria, assim, mas hoje em dia há mais pessoas negras dentro de igrejas neopentecostais, e a gente tem que falar sobre como o neopentecostalismo está crescendo e se politizando dentro do Brasil, o que é mais perigoso ainda, não só crescendo como discurso, como pedagogia, como discurso meritocrático, prometendo uma pedagogia, prometendo a salvação, né, uma prática dentro desses lugares que se exerce como uma pedagogia mesmo, né, é um modo de se conhecer, é um modo de se relacionar com o mundo, que faz a gente se descaracterizar com outras práticas de cosmovisão, né. O MST, durante o período que eu trabalhei com o resgate de mulheres, de memórias de mulheres dentro desse MST, usava muito um termo que é a ideia de latifúndio do conhecimento, né? Que é essa ideia de como a própria lógica do latifúndio agropecuário se exerce dentro das nossas mentes e faz a gente se relacionar unicamente com uma forma de conhecimento. Eu acredito que o neopentecostalismo também age dessa forma hoje em dia, né? E age como? Se apropriando das linguagens das religiões de matriz africana, porque se você vai, às vezes, hoje, dentro de um culto que acontece dentro de uma casa, dentro de uma igreja, vai estar lá o mesmo processo de assim, gente, eu já fui em igreja já passei em frente da igreja neopentecostal, que a galera tava tocando atabaque lá dentro, assim, e falando em línguas. O que é falar em línguas? O que são processos de se conectar com energias que estão em outros processos de vibração do que, né, se isso não é uma incorporação? Há relatos, inclusive, hoje em dia, de pastores que enterram cabeças de animais embaixo no terreno da igreja, assim. Então a gente precisa entender que essas práticas que são utilizadas e retiradas, né, se apropriadas, como Kunta disse, estão acontecendo e estão entrando em um lugar que voltamos à crítica ao capitalismo, né, que tira desses corpos, coloca esses corpos, empurra cada vez mais para a precariedade, promete, a partir de uma lógica de meritocrática mesmo, né? Haja, trabalhe, estude, faça o que você tem que fazer, porque Deus vai te recompensar. E se a recompensa não vier aqui neste plano, virá no próximo, e que faz, muitas vezes, as pessoas se retirarem de comunidades de terreiro. Eu também faço parte, fui durante um tempo filha do pai Tiago, dentro da casa do pai Chico, que é um terreiro de Umbanda. E, gente, fazer parte da Umbanda é muito mais trabalhoso do que você pegar a sua Bíblia e ir lá no sábado, domingo de manhã, sabe? Tipo assim, não quero aqui, de fato, desmerecer ou retirar esse lugar. Entendo que as pessoas se relacionam com a espiritualidade de formas diferentes. Mas a gente precisa marcar que esse lugar, hoje em dia, tem ocupado um lugar na vida das pessoas de promessa. E de promessa de eternidade, promessa de perpetuação e de, muitas vezes, um lugar de angústia, né? O capitalismo tem colocado a gente num lugar de muita angústia, de muito sofrimento, de muita precariedade. Então, se vem alguém com uma promessa espiritualista falando, não, doe os seus bens para a igreja, olha assim o seu... hoje, um valor dentro das igrejas pentecostais quanto mais o seu pastor enriquecer, mais isso é um sinal de prosperidade, porque ele, enquanto enviado de Deus, ele está prosperando, ele está crescendo, e isso é uma lógica muito perversa para corpos que já foram durante muito tempo explorados, né? Então eu acho que, para além da gente pensar por que a Umbanda está ficando cada vez mais branca, é também de pensar por que esses corpos não estão se identificando com práticas religiosas que durante muito tempo foram expropriadas e retiradas do seu lugar de pertencimento cultural, assim, e de identificação, e estão se identificando cada vez mais com uma lógica de produção de conhecimento dentro da igreja, dentro de um Deus que é onipresente, onipotente, onisciente, e que é dono de tudo e que construiu tudo, tipo assim, uma lógica que ela é muito esvaziada, assim, muito falha, inclusive, para explicar a complexidade da realidade humana, assim. Queria trazer esse dentro dessa discussão também, assim. Mas alguém tem alguma... Bom, eu queria fazer uma pergunta, na verdade ela é aberta, então o Léo pode responder,
você pode responder sem problemas. Hoje, infelizmente, o neoliberalismo ele fez um processo de desumanização, principalmente de matrizes afrodescendentes, da questão indígena, principalmente. Enfim, de qualquer uma que não seja aquela questão que acabe exacerbando o conservadorismo, principalmente aqui em Curitiba. E a minha pergunta é, como que através desse conservadorismo, desse neoliberalismo muito exacerbado hoje, aqui principalmente em Curitiba e nas regiões, como que a gente pode atingir a sociedade levando essa cultura que se faz cada vez mais presente e mais atuante hoje no Brasil? Acho que todo mundo aqui se relaciona com esse vocabulário, né, com o que quer dizer o neoliberalismo, assim. Se alguém não se relacionar ou não entender, tipo, pode sinalizar, mas eu vou brevemente apontar, assim, que é esse retorno às práticas liberais. A gente teve uma certa onda de democracias sociais surgindo, mas o neoliberalismo ele vem com mais violência, assim, com uma agenda de Estado mais agressiva na retirada de direitos sociais e numa imposição de uma agenda capitalista, né, liberal, assim, que é justamente esse lugar que hoje em dia a gente vê vários estados brasileiros privatizando as suas estatais, retirando direitos trabalhistas. O próprio caso da Copel aqui no Paraná, mais de 3 mil funcionários que foram simplesmente demitidos depois da privatização. Eu acho que o neoliberalismo ele traz exatamente esse lugar, assim, que é de se espalhar os seus tentáculos mesmo, assim, e que é muito complexo, uma vez que a gente está disputando certos lugares para poder influenciar nessa agenda, né? Hoje em dia eu acho incrível, vou citar esse nome antes de prosseguir, assim, que é o que a Erika Hilton tem feito no Senado brasileiro, assim, e colocado mesmo, apontando e falado, assim, tipo, que essa agenda, ela é uma agenda que vai precarizar cada vez mais nossas vidas. Eu confesso que eu pratico um certo pessimismo, assim, acerca desse lugar, porque eu acho que há sim formas da gente sensibilizar, mas eu acho, enquanto pessoa da esquerda, assim, é uma provocação e como que a esquerda hoje em dia tem apresentado e construído um projeto para contrapor o neoliberalismo, assim, um projeto social que seja um projeto de construção coletiva, porque o neoliberalismo ele é individualizante, ele coloca a questão climática desculpa o termo, eu quase falei um termo muito futebol, mas na mão de cada um de nós, né, como se a culpa fosse sua porque você deixou a torneira aberta enquanto escova os dentes, ou sua porque tomou um banho de, sei lá, 30 minutos, ou sua porque você não é vegetariano ou vegano, entende? E eu acho que a questão hoje em dia é a gente começar a sensibilizar as pessoas, de entender que as nossas práticas individuais são sim importantes, mas que a gente precisa começar a cobrar daqueles trilionários, assim. Hoje em dia, assim, pergunto para vocês, qual é a função de um bilionário? Né? Qual é a função de um bilionário? E, assim, é uma prática que a gente conversar com aquela pessoa que a gente tem um pouquinho mais de intimidade na hora de pegar um ônibus, entendeu? É a gente voltar para o bom e velho trabalho de base. Eu não sou, assim, uma pessoa que acredita no poder da arte, nessa sensibilização. Eu acho que a educação e a arte têm um lugar prioritário, mas, assim, ela também é cooptada pelo neoliberalismo. São áreas que também são cooptadas. Hoje em dia a gente vê no Brasil a crescente, eu enquanto pedagoga acompanho esses estudos, assim, o crescente número de escolas privadas, de metodologias construtivistas, que são escolas caríssimas, assim, né? Gente que chega a pagar, sei lá, 3 mil, 4 mil reais de mensalidade para o filho dele depois ocupar o ensino público superior. Então, assim, esse é um outro lugar, a gente entender que a gente precisa voltar a sensibilizar as pessoas porque é um direito trabalhista, o que é um direito social mesmo, né? Fazer as pessoas entenderem qual a necessidade de uma cota social, qual a necessidade do Brasil fazer uma reforma agrária radical, tanto para povos quilombolas, quanto para povos indígenas, quanto para a reforma agrária mesmo, assim, sabe? É a gente começar a sensibilizar as pessoas nesse lugar de direito mesmo, assim, o que o neoliberalismo está tirando de você, assim, e entender que essa é uma questão urgente, assim, tipo, não é mais o
capitalismo em sua questão de colapso não vai levar 30 anos, gente. É 5, 10 num cenário muito otimista. Tipo, a gente vai ter que estar ligando daqui uns 5, 6 anos com refugiados climáticos, com pessoas saindo de países que estão afundando, que estão, tipo, não vão ter mais a sua... pessoas que vão começar a vir. E, de fato, essas pessoas, a gente vai ter que começar a entender e falar uns para os outros que, gente, não dá mais pro dono da Vale pagar lá uma multa pela exploração que fez no território e inundou milhões de questões com lixo mineral, e essas pessoas não serem responsabilizadas de forma efetiva, assim, né? Como que a gente começa a trabalhar, justamente como você trouxe na sua fala, Léo, com políticas públicas mesmo, de sensibilização, é fazer as pessoas entenderem que a gente precisa de uma agenda anticapitalista. E falar de anticapitalismo hoje não é mais sobre esquerda e direita, é sobre uma urgência para a perpetuação que a gente se mantenha nesse planeta. Eu vou falar, assim, basicamente o que você falou, né? Uma questão é a educação, com certeza, e aí sem romantizar a educação, né? Pensar a educação a partir da construção de políticas públicas, né? Para a educação pública de qualidade, com certeza. Mas tem uma outra coisa, assim, que eu acho que essa é uma pergunta que não deveria ser direcionada nem a mim nem a Lucy, sabe? Essa é uma pergunta a ser feita em casa, na mesa, com o pai, com a mãe, com o tio mais velho, sabe? Como é que a gente vai mudar isso daí? Porque ela também não foi criada por nós, sabe? Ela também não é responsabilidade nossa, assim, o conservadorismo. Mas espera aí, né? Tipo, voltar para trás, assim, voltar algumas casas e fazer essa pergunta dentro de casa, assim, né, com a nossa família, com as pessoas com as quais eu e a Lucy não nos relacionamos, sabe? Porque, com certeza, você tem acesso a pessoas que eu não tenho, a espaços que eu não tenho, entradas e facilidades que para mim não são tão simples, sabe? Então, eu acho que é a partir do nosso lugar também de privilégio, que historicamente foi construído, reivindicar essa alternância nos espaços que a gente frequenta, assim, sabe? Porque, assim, senão a gente, né, transfere, né, essa responsabilidade, assim, e ela não é só minha, né, ela é compartilhada, assim. A gente está falando de urgências, e eu tô suando bicas aqui. Bicas. Sabe, tipo, a gente não está em aquecimento, né? Eu vi uma notícia essa semana que a gente não está em aquecimento global, a gente está em ebulição global, né? E aí um exemplo disso é assim, a minha casa lá, eu fui para o Quilombo agora, tem 2 semanas, e aí o limite da minha comunidade, o limite territorial da minha comunidade é um rio. Do outro lado do rio é um alemão, um fazendeiro, que inclusive expropriou a minha comunidade, expulsou meu pai de casa lá com 6 anos. Eu nasci fora do Quilombo porque meu pai e minha comunidade foi expulsa, né, da comunidade. Então, agora quando eu retorno, aí eu vejo lá, tipo, se você olhar no Google Maps, digita lá no Google Maps, comunidade quilombola invernada Paiol de Telha. Aonde tem mata é a comunidade. Aonde acaba os limites da comunidade, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. E aí, vou falar de novo, assim, os caras já vieram lá, né, porque se a gente for pensar, os únicos povos realmente que foram trazidos para cá, e os que não foram trazidos, né, os donos verdadeiros da terra, os indígenas, são os únicos que não vieram para cá, ou que não estão aqui a fim de explorar. Todos os outros vieram a fim de explorar essa terra. Então, esses caras vieram, expulsaram a minha família da comunidade, passa um tempo, entramos com o processo de reintegração de posse para a manutenção, inclusive, daquilo que é um bem para todos, né? Porque está sofrendo eu e você com o calor, e o alemão lá, meu vizinho, também está sofrendo, né? No entanto, ele continua a produzir escassez, ele destruiu todas as árvores, as minas de água, as nascentes, os vertedouros que tinham no terreno dele não existem mais. O que ele fez? Atravessou o rio, tirou a cerca da área de proteção ambiental, que, né, perto do rio precisa ter uma área de proteção ambiental. Ele retirou a cerca, botou o gado dele lá, aí o gado dele entrou no rio, aí o gado dele começou a passar para o meu terreno. Não tranquilo, a gente pôs uma cerca lá, a gente nunca tinha feito cerca no terreno, a gente não precisa de cerca. Eles gostam de cerca, né? Eles gostam de cerca. Aí a gente foi obrigado a colocar uma cerca. Aí tá, eles entraram durante a noite e fizeram, no meio da mata, uma picada, e entraram em 2 olhos d'água
E estavam roubando água daí do meu terreno para dentro do terreno dele para 2 reservatórios. Um de peixe e um para gado, Nelore. Aí eu preciso manter a floresta em pé durante 26 anos para hoje o invasor entrar no meu terreno de novo e roubar água de novo. Ah, não, né? Então, assim, essa é uma pergunta que a gente não pode, de novo, ter que resolver os problemas que são de geral, tá ligado? E eu acho que caminha por aí, assim, a gente dá uns passos para trás e botar o negócio na nossa conta, assim, né? Falar assim, pô, o que o meu ancestral fez para eu estar hoje aqui, nessa penúria aqui, né? Porque a invisibilização da nossa história a gente tem tentado reconstruir, né? Boaventura Souza Santos traz isso, assim, né? O epistemicídio e a invisibilização, seja na produção de conhecimento dentro da academia ou fora dela, ela privou a gente, por exemplo, de saber qual etnia eu pertencia, né? Os quilombos daqui não sabem de quais etnias pertencem, quais são os seus troncos genealógicos, quais são os seus grupos étnicos. O meu, por acaso, assim, a gente tem uma sondagem, porque Visconde de Guarapuava, que tem a rua aqui, né, era o traficante de pessoas escravizadas que levou, na época, para a região de Guarapuava, negros Nagô, que eram de Oió, de onde hoje fica a Nigéria. Então, ele vinha do porto de Recife e traziam esses negros Nagô. Então, a minha origem étnica provavelmente é Nagô da Nigéria. Ainda não fiz o teste lá do sangue, quero fazer para descobrir. Mas a gente imagina, a partir desses percursos, que seja através disso. Mas de outras e outras comunidades quilombolas do estado do Pará nem sonham qual é o trajeto feito de lá para cá, sabe? Então, a gente está buscando, isso não quer dizer que as comunidades não estejam nessa busca, mas que o outro lado, né, a branquitude também precisa fazer esse caminho, assim, né? Senão, acaba de alguma maneira sendo meio fácil, assim, né? Tipo, como é que a gente faz? E acho que um adendo, assim, se a gente for procurar uma perspectiva de como agir frente ao neoliberalismo, a gente precisa entender que as comunidades tradicionais há muito tempo já sabem fazer isso. Não é à toa justamente o que Kunta trouxe. Assim, as comunidades preservam o meio ambiente nesses espaços. Deixo como referência, assim, para quem tiver interesse, de procurar depois as políticas do bem viver. As políticas que uma perspectiva de solidariedade, de comunhão, de bem-estar social e de responsabilidade um com o outro, assim, que entende numa cosmovisão que a gente se ajude de forma totalitária, assim mesmo, tipo, de totalidade mesmo, de comunhão mesmo, e que são perspectivas de interpretação do mundo construída dentro de comunidades indígenas aqui na América Latina, né? Eu adoro citar o exemplo de que várias comunidades latinas tinham água encanada, tinham projetos de engenharia, tinham vários processos na África também de construção de megacidades que conseguiam conviver de forma sustentável com seus recursos, né? É justamente no momento que a gente começa a dizer esse território é meu, que a gente passa a viver o processo que hoje em dia a gente está discutindo, que é como que a gente repara, se há uma reparação, porque eu sou muito da perspectiva que a Denise Ferreira da Silva traz, de que a dívida colonial ela é impagável e ela marcou uma ferida dentro da construção social no mundo. E justamente isso que tu trouxe, assim, acho que não é necessariamente uma resposta que nós precisamos dar, mas justamente que é uma resposta que já existe e que precisa ser mais perpetuada, assim. Mais alguém tem mais alguma? Você quer encerrar com essa? Pessoal, a gente já está com o nosso horário no limite, mas então a gente faz essa pergunta, respostas, e daí a gente encerra para também, aqui está calor, né, tem um refresco lá na varanda, e daí a gente pode continuar uma conversa por lá de modo mais informal. Mas pode fazer sua pergunta. Olá. Eu quero fazer uma pergunta, na verdade, um pouco mais pessoal para vocês como artistas. Falando de uma experiência particular também, não minha, mas familiar, eu tinha um avô que era negro e que rejeitava pessoas negras, assim, claramente.
E eu queria saber de vocês, que falaram em construção da cultura artística a partir de pessoas brancas, como ser artista aprendendo, através da cultura artística, a odiar os seus corpos, né? O corpo negro e o corpo LGBT. Por incrível que pareça, assim, eu não tive essa relação. Eu sou um negro de pele clara, né? Então essa é a relação de colorismo também, ela é uma coisa que precisa ser pautada, né? É diferente o meu cabelo, que a minha mãe é branca, né, do irmão ali que tem o black power dele. Como a gente vai ser olhado na rua é diretamente, infinitamente incomparável, né? Na semana passada eu tomei um baculejo homérico assim no meio do Parque Barigui, né? E há um mês atrás eu fui seguido no mercado. Então, e aí o colorismo ele vai dizer assim, não é branco. Qual é a tonalidade, ele não quer saber, né? Então, eu não experienciei, por exemplo, na minha infância, o ódio à minha própria cor, né? Meu pai era artista, ele cantava, é cantor de programa de calouros, e a minha família sempre, né, esteve no quilombo, então foi expropriada, então em algum momento teve que sair. Quando a gente retorna, eu estava realmente abismado, assim, porque eu morava na periferia de Cuiabá, na beira do rio Cochipó. E aí meu pai falou, vamos voltar para casa, vamos para o quilombo. E eu, né, o que é quilombo naquela cabeça, né? 9 anos de idade. E aí voltamos, e aí quando eu chego na comunidade, todo mundo é preto. Todo mundo é preto, e todo mundo é parente, todo mundo se ama, e vai para o baile no final de semana, e tira leite junto, e pesca junto, e planta junto. Então, a minha construção artística vem muito a partir desse referencial. Assim. Entre Caboclos e Baianas, que está exposto ali, tem um grande chapéu de palha. O chapéu de palha é da plantação de arroz que a minha comunidade fazia, plantando junto. Eu não ia para a roça, assim, não fui uma criança que fui para o trabalho braçal da roça. A minha família sempre priorizou que eu fosse para a escola e tal. Então eu não ia para a roça, mas eu ia levar almoço, eu ia levar café, eu ia lá levar água durante o dia. Então eu chegava lá e via todo mundo lá catando arroz, plantando arroz no meio do banhado e tal. Eu olhava, não romantizando, gente, cansa, dói as costas, a pele fica queimada, não tem skincare que resolva você ficar 10 horas debaixo do sol catando arroz. Esse arroz gostosinho que a gente come aqui, né, caleja as mãos, corta a pele, sabe, produz dor na coluna, né, dor articular. É muito gostoso pegar o arroz aqui, né, gostosinho. Tudo isso lá é muito dolorido, assim, né? No entanto, não tinha um ódio a esse lugar, a esse trabalho, porque a gente fazia junto. Né, a gente sempre fez junto, mutirão. Hoje é a plantação lá do Casca, meu pai era o Casca. A colheita do Casca, amanhã é a do tio Tonho, que é benzedor, que benze, inclusive, plantas. Aí eu ia, por exemplo, para a roça de feijão, e chegava lá, o meu tio-avô tinha lá um cantinho, assim. Aí estava todo mundo comendo, e minha mãe mandava marmita para mim também, que eu ia levar marmita para quem estava lá trabalhando, e a minha também, eu comia lá junto. Aí eu ficava lá, mas e por que ninguém mexeu naquele cantinho lá? Ninguém limpou, tá cheio de mato, de picão. Aí eu lembro que meu pai falou, vá falar com o tio Zé. Daí eu ia perguntar pro tio Zé, né? Tio, por que não mexe naquele canto lá? É porque é das almas. As almas comem junto com a gente, para cuidar também daquilo que a gente vai comer. Então, tem uma relação com o invisível que acaba se tornando visível e o imaterial que vai se tornando material, que constrói a minha ideia de poética também. Né? Então, no Entre Caboclos e Baianas, tem muito isso, do que é visto, do que não é visto, de sombra, do que é escondido, que também tem uma relação com o meu orixá, que é o orixá da terra. Lucia acabou de lembrar aqui tecnologias de construção. Né? Hoje, a coqueluche da Tilelezade adora construir de bioconstrução. Né? E a bioconstrução, que hoje está se chamando de permacultura,
É tradição africana, é tradição indígena, né? A gente tem templos de 4.000 anos antes de Cristo feitos em terra que estão em pé hoje ainda, e ainda assim a arquitetura moderna a contemporânea está negligenciando esses conhecimentos, né? Então a minha ideia de construção, de poética, de arte e de pedagogias de ensino, de dança também, parte da beleza. Não parte do ódio à minha própria existência e nem aos meus, né? É claro que isso não é a regra, né? Assim como essa pessoa e essa pessoa estar aqui não é a regra, né? Nós somos a exceção. Não é orgulho, assim, claro que é orgulho estar aqui, esse reconhecimento, né, é importante, mas isso também se faz em face de denúncia, né? Porque é 2023 e agora que nós estamos aqui, sabe? Então, acho que pensar também em como tornar a exceção regra a partir de agora, né, um caminho mais possível, assim. E aí eu acho que esse exemplo também, porque eu não tive realmente esse ódio, e aí também acho que tem essa questão, né, dessa construção ideológica do que é belo, do que é plausível, do que é aceitável. E aí, falando de colorismo, se tivesse uma pessoa retinta aqui, talvez essa fala não fosse a mesma. Eu vou, antes de responder a sua pergunta, deixar aqui uma tarefa de casa para as pessoas que compõem a Abrapsio, que é lerem Peles Negras, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon, um livro da década de 50, que fala justamente sobre esse processo dos efeitos na formação da mente humana, a partir de um processo autoteórico, que é o Fanon falando da experiência dele enquanto homem negro. Assim, acho que isso é uma tarefa urgente de casa, se vocês querem entender um pouco dos efeitos do racismo hoje em dia. Assim. Eu, enquanto pessoa trans, eu vou responder essa pergunta a partir de um relato de vida, assim, que é: eu sou a filha mais nova de 4 mulheres, né? Minha tia teve 2 filhas, minha mãe teve 2 filhas, e depois de 20 anos eu nasci. E eu nasci enquanto uma promessa. Finalmente alguém chegou e disse, né, enquanto um corpo hétero declarado masculino, nossa, finalmente um homem nessa família. E aí eu cresço justamente com essa imposição dessa repetição, dessa norma, né? E cresço como um fracasso, porque desde o primeiro momento, não que eu tenha sido uma criança trans, ou uma criança, eu acredito que toda criança simplesmente exerce a sua identidade de criança, essa leitura é uma leitura imposta a partir de uma visão adultocêntrica, assim, mas eu fui sendo uma criança que demonstrava de que eu não atendia ao cumprimento dessa promessa, e acredito que isso impacta muito na nossa formação de autoestima enquanto pessoas LGBTs, justamente porque a gente cresce, de certa forma, entendendo, não só no nosso espaço familiar, mas em outros espaços que nós representamos, de certa forma, um fracasso, né? Tipo, e acredito que enquanto pessoa transfeminina, você abdicar da masculinidade, né? Sair desse lugar te tira é uma quebra de um pacto entre pessoas, né, que é tipo você tá abdicando desse lugar em um lugar que de certa forma te garantia um certo acesso social. Ainda que eu antes, enquanto bicha, nunca tive esse lugar do pacto heterossexual, assim, eu nunca acessei esse lugar que homens cisgêneros acessam, assim, de cumplicidade, de se protegerem em situações de violência, né, de serem coniventes uns com os outros, cúmplices mesmo, né. Então eu acredito que hoje em dia também eu acesso muito esse lugar na arte, que é esse lugar de... eu comecei a abordar a fotografia, e quem acompanha meu trabalho vai ver que eu abordo fotografia nesse lugar de construir conselhos. Eu tenho uma das minhas fotografias que foi tipo, uma das primeiras que eu abordei, que está escrito "O coração precisa de paz". E é um lugar onde tem uma mãe, que eu coloco enquanto uma mãe trans, com a sua criança que simplesmente vive a sua infância, tomando um banho de piscina, assim, um cenário cotidiano, mas nesse lugar assim de como que a gente pode, de certa forma, dizer para outros corpos LGBTs que você pode estar nesse espaço e habitar o seu corpo com paz, e habitar um espaço cotidiano e viver ele com plenitude também, tipo, fugir um pouco desse lugar, assim. Então, eu sempre construí uma lógica de bordar
a partir desse lugar do conselho, de um conselho com carinho, de tentar construir esse lugar de afeto, assim, ou de também comemorar, assim, tipo, tem uma série de fotografias minhas que é o Brasil Campeão de Travestis, que é esse lugar de procurar fotos, ele surgiu com uma imagem de uma Miss sendo coroada, e eu pensei, eu quero essa fotografia que é da década de 70, representando um corpo trans, vencendo um lugar de Miss, assim, sabe? Vencendo um lugar de beleza e de, inclusive, cindir o que é essa ideia de beleza, sabe? Tipo, o que é essa expectativa, assim. Então, eu tento muito, hoje em dia, no meu trabalho, construir esse lugar, assim, de... que é marcado um pouco a partir da minha experiência de ter que me produzir enquanto um corpo resiliente, de ter que me produzir enquanto um corpo que tenta resistir a esses atravessamentos. E eu acho muito simbólico bordar em fotografia, porque você tem que produzir perfurações, são marcas permanentes numa folha de papel. Eu trabalho muito com essa lógica de não produzir tiragens de uma mesma fotografia com frases diferentes. Eu acho que o momento que você borda tem que ser um momento o único, assim, para aquela produção narrativa, assim, e de produzir esse lugar, assim. Uma outra fotografia até que eu queria mencionar, que é uma que eu bordo: fraternidade começa na dor que se partilha, mas não só, que é um cenário que eu produzo de 3 mulheres trans tomando um banho de rio, assim, sabe? Para mim são 3 mulheres trans tomando um banho de rio, e ali naquele banho de rio tentando justamente se conectar com aquilo que faz elas quererem partilhar da experiência do carinho, da experiência do afeto, da experiência da alegria, assim, sabe? Porque, justamente, assim, eu acho que a cisgeneridade, a colonialidade, assim, impõe pra gente esse lugar de que a gente precisa se constituir e se construir a partir da violência, a partir da dor, a partir desse lugar que é angustiante pra gente, assim, sabe? Então, no momento que eu percebi, assim, que eu não queria mais e não dependia mais desse lugar, assim, sabe? Eu não queria mais me construir enquanto a filha fracassada, e eu acho que, lutei durante muito tempo para ser a mais excelente na escola, a mais excelente na faculdade, a mais excelente em todos os espaços, e eu acho que é uma experiência, enquanto pessoa trans, que pessoas negras também compartilham, que é de você querer, de certa forma, compensar, né, a sua identidade desviante e a sua dissidência com um lugar de extrema excelência. E isso, assim, é um lugar que tira da gente a experiência da gente poder experimentar, e falar: eu não gostei desse processo, eu quero tentar outro, ou eu não gostei, ou esse processo deu muito certo, mas eu quero aprimorar ele, e de parar de ver como por essa lógica do fracasso, por essa lógica do erro, começar a ver os nossos corpos no lugar de potência, de produção de conhecimento, de produção de tecnologia de vida, sabe? Então, eu acredito que hoje em dia, no meu fazer artístico, é muito esse o pano de fundo que eu tento construir para ele, assim. Hoje em dia, eu vou encerrar, tá, Roberta? Eu vi o seu olhar. Eu vi o seu olhar de produtora, que está só falando, por favor. Mas eu tento produzir esse lugar de construir, inclusive, tentar identificar outras éticas, assim, sabe? Como que eu transiciono, não só na humanidade, mas como que eu transiciono pensando no fogo, como que eu transiciono pensando na água, como que eu transiciono pensando numa ética de relação de vida com os fungos, com outras formas de vida, assim, sabe? É muito o que eu tenho pensado hoje em dia também, assim, enquanto artista trans, assim, nesse lugar. Não sei se te respondi, mas é isso. Obrigada, gente. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Reforço, temos ali nossos refrescos na varanda. Obrigada mais uma vez a essa mesa, ao Léo, a Lucy e a Marli, nossa intérprete. E se quiserem ter mais perguntas aí que surgiu, porque realmente é uma conversa muito intensa que fica reverberando, a gente vai estar lá com vocês na varanda, tá bom? Muito obrigada.